iniciar então mais um momento de espiritualidade inaciana, rezando, aprofundando um tema, a palavra de Deus, aquilo que é a necessidade do nosso coração. Para esse momento, vamos invocar a Santíssima Trindade. Vamos pedir que a força desses três nomes, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos conduza em mais esse momento de espiritualidade, de aprofundamento e encontro com Deus. Cantemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Certeza que nós queremos iniciar esse momento invocando a Santíssima Trindade, clamando aquele que prepara o nosso coração, que nos coloca à disposição da escuta do que Deus quer falar para nós. Nós estamos aqui abertos a escutar o que Deus quer de nós, para que Ele prepare, para que Ele cuide no nosso coração. E essa letra vem nos dizer exatamente isso, que a gente prova de um amor que liberta, um amor que nos tira das amarras da vergonha, da frustração, do medo, através da força do Espírito Santo. Vamos rezar com essa letra, como nós sempre falamos. A letra reza profundamente em nós. Ela chega num lugar que muitas vezes a palavra não chega. Essa letra cantada, essa melodia, esse dom de Deus que penetra o nosso coração. Cantemos. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos abrindo a nossa palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos pegar um texto bastante conhecido hoje, um texto que fala da conversão de Saulo em Paulo. E hoje nós vamos focar
priorizar o movimento de antes e depois de Paulo. Esse texto vai ser a base, vai ser o caminho, vai ser a estrada para o tema que nós trazemos hoje. Quando a fraqueza é a nossa força. Repito, quando a fraqueza é a nossa força. Diz o seguinte: durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo, ao levantar-se do chão, estamos no versículo 8 agora, ao levantar-se do chão, abrindo os olhos, não viu nada. Na sequência, tomaram-no na mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. O Senhor, nesse instante, num outro local, vai até Ananias e avisa que nesta casa está Saulo, um homem que ele escolheu, e que Ananias deveria ir até lá, acolhê-lo, rezar por ele e impor a mão. Ananias, num primeiro momento, fica ressabiado porque já se sabia da fama de Saulo como perseguidor dos cristãos. Mas Ananias, atento à palavra de Deus, vai. E aí nós temos aqui, no versículo 15, assim: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento, é para mim um escolhido. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Depois daquele momento, Paulo tomou o alimento e se sentiu fortalecido. E o que essa palavra vem dizer para nós? Em toda essa história que nós sabemos que Paulo era um homem erudito, bem formado, nascido na cidade de Tarso, que depois se muda para Jerusalém para estudar na escola de Gamaliel, é bem formado na Torá, é um homem que teve contato com toda a cultura helenista, um homem que era bem formado em várias culturas, um homem que falava diversas línguas pela sua formação, e ainda tinha o privilégio de, mesmo não sendo, mas ter o título de cidadão romano. Esse prestígio que fazia com que Paulo transitasse entre o poder da época e muito zeloso que era da palavra de Deus, quando Cristo vem e se apresenta como Filho de Deus, Paulo não alarga a visão. Paulo não consegue, num primeiro momento, entender que este Cristo era o Filho do Deus que ele já vivia, já anunciava e já era tão zeloso. De posse de todo esse prestígio, Paulo sai munido de cartas para perseguir os cristãos que viviam a sua fé livremente em Damasco. E aqui está a passagem que nós começamos hoje. Esse Paulo, que é cheio de todas as suas convicções, seus privilégios, a sua boa formação, o texto mostra aonde começa a virada de mesa e a plenitude. Muitos de nós talvez estivéssemos vivendo como Paulo, com as nossas seguranças, com os nossos formatos, com as nossas garantias, com aquilo que recebemos de nossas heranças, da nossa história, da nossa vida. Mas alguma coisa pelo caminho fez com que nós caíssemos. E o texto diz assim: durante a viagem, estando já perto de Damasco, caiu por terra. Ao cair por terra, Paulo perde o controle que ele tinha da sua segurança, da sua vida, daquela direção que ele ia, de forma convicta fazer o que ele estava indo fazer, perseguir os cristãos e viver todo o formato que era do Paulo. Mas ele cai por terra. E esse cair por terra é a palavra-chave hoje para esse momento que nós estamos trazendo o tema: quando a fraqueza é a nossa força.
E foi aqui, a hora que Paulo cai por terra, que ele tenta se levantar sozinho e não consegue. E mais, diz o texto, Paulo levanta-se do chão, mas nada vê. Ele até tenta se levantar, mas ele não consegue ir muito longe e ele nada vê. E aí, tomando ele pela mão, o introduziram em Damasco, na casa de alguém que ele não sabia quem era. Paulo tem uma mudança de vida drástica aqui, como talvez muitos de nós estejamos vivendo isso, ou como talvez o mundo nesse momento esteja vivendo isso. Uma mudança drástica, dramática, dolorida, angustiante, aonde o nosso emocional também caiu por terra. Mas aqui está a beleza de um Deus. Aqui nós vamos falar hoje de uma palavra que é onde Deus consegue realmente nos alcançar. A nossa vulnerabilidade. Quando Paulo cai por terra e se deixa tomar pela mão, é a primeira vez que ele faz a experiência de se deixar tomar pela mão. O Paulo de antes não precisava se deixar tomar pela mão. O Paulo de antes era seguro do que sabia, das línguas que falava, da cultura que possuía, da Torá que desenvolvia, da escola que estudou, do título que possuía, da família que o criou. Mas agora esse Paulo que cai por terra, levanta e não está enxergando. E precisa aceitar que o coloquem numa casa que não foi ele que escolheu. E diz mais, e é muito bonito, a grandeza e a beleza desse texto teológico. Nós sabemos que Atos, e entre as cartas paulinas e Atos não é uma redação de Paulo. Paulo não descreve assim o seu processo de conversão. Ele fala que ele foi escolhido como um abortivo, que ele recebeu do próprio Cristo a Escritura. Mas o autor de Atos nos apresenta de forma muito teológica e muito rico um movimento interior que esse processo de alargamento e não de conversão. Veja bem, todos os estudiosos, todas as vezes que nós vamos fazer uma exegese dessa palavra, você não vai encontrar nos textos, nos estudos, palavra conversão de São Paulo. Não. Você vai encontrar a revelação. Porque, na verdade, Paulo era um homem convertido, como muitos de nós somos. Seguidores, tementes a Deus, mas em um determinado momento, todo esse arsenal começa a não fazer e parece que falta munição. Ou nos falta imunidade diante de tudo isso, que foi o que nós falávamos no último momento de espiritualidade que eu estive aqui gravando para vocês. Agora é preciso que caia por terra este homem novo diante de tudo que nós estamos vivendo. Meus queridos, se tudo isso que nós estamos vivendo não nos fizer cair por terra, o que ainda será preciso que a humanidade viva para que nós façamos uma experiência mais profunda? Para que nós entendamos que Deus está precisando chegar em nós num lugar que Ele não chegou. E aqui diz no texto, onde ele esteve 3 dias sem ver, sem comer e nem beber. Será que não deram comida para Paulo 3 dias? Ou ele não conseguia mais se alimentar daquela comida? Será que não deram bebida para Paulo 3 dias? Ou aquela bebida de antes já não saciava a sede dele? Será que ele não estava conseguindo ver porque tinha uma alimentação física, uma doença nos olhos, ou a visão dele estava extremamente encurtada diante da realidade que se apresentava agora? E é claro que isto é um texto teológico, que quando fala que durante 3 dias, sem ver, sem comer e nem beber, fica claro que o autor quer dizer que Paulo viveu a totalidade do que esse número diz para nós na teologia, a totalidade, talvez, do vazio, do escuro, do medo, da dúvida, da ausência de resposta. E é assim que às vezes a gente se vê. E nesse momento, onde ele precisou chegar nessa vulnerabilidade, Deus alcançou ele. Talvez nós nos perguntemos, né? Por que será que Deus nos alcança nos momentos de dor? Essa não é uma escolha de Deus. Não é o Deus que quer se valer da nossa miséria, da nossa fragilidade, do nosso choro. Mas talvez porque sejamos nós que quando estamos no profundo
no escuro de nós mesmos, aí nós baixamos a nossa guarda. Aí nós tiramos a nossa autossuficiência, a nossa autojustificação, os nossos saberes, os nossos poderes, a nossa autonomia. E aí nós nos deixamos ser cuidar. O texto de hoje, quando a gente diz, e nós vamos rezar depois desse texto, você que está agora passando a fazer esses momentos de espiritualidade conosco, através dos vídeos que nós estamos postando, logo depois, você vai ter um link com este texto para rezar, para aprofundar, para silenciar. A gente sempre costuma dizer que essa parte que nós chamamos de colocação é para nos colocar nesse movimento depois de escuta individual e silenciosa do que o Senhor quer falar com você. Quando eu disse que o tema meditado hoje, que você vai meditar na folha de exercício espiritual, é quando a fraqueza é a nossa força, nós vamos entender que Paulo absorveu profundamente isso e se deixou alcançar por Deus. E é esse Deus quer nos alcançar, mas Ele precisa da nossa verdade. Quando nós falamos em vulnerabilidade, a gente tem certo receio, dificuldade, porque a sociedade é a sociedade da cultura do sucesso, do você pode, você conquista. É uma cultura que quase que faz com que nós nos sintamos envergonhados, humilhados por sermos vulneráveis. Mas não tem outra maneira de nós sermos alcançados por Deus. Não tem outra maneira de nós chegarmos na verdade de nós mesmos. E não tem outra maneira de deixar as pessoas nos amarem e chegarem até nós, senão revelando a nossa verdade. Senão nós vamos ser amados pelo quê? Pela aparência? Pelo poder, pelo prestígio, pela cultura, pelo que fazemos ou não fazemos? Aí nós não vamos nos sentir profundamente amados, porque nós não estamos sendo amados no que nós somos, mas no que nós aparentamos ser. E talvez seja por isso que muitas pessoas não conseguem fazer a experiência do amor de Deus, porque não se sentem verdadeiramente vistas na sua verdade. Não se sentem verdadeiramente habitadas na sua dor, compreendidas na sua miséria. Ser vulnerável pode ser um paradoxo. Gente, não é fácil. Não estou dizendo que isso é fácil nós fazermos. É preciso muita coragem. Inclusive tem um título de um livro que foi best-seller, um sucesso. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. A coragem de ser imperfeito. É preciso ser muito corajoso para expor a nossa vulnerabilidade. Nós não temos garantia nenhuma de que seremos correspondidos no amor, na verdade que nós estamos oferecendo. Ainda assim é o único caminho para fazermos uma experiência de quem somos, para tirar o peso de querer ser tão perfeito, de tentar fazer tudo, acertar tudo. Ontem eu recebi uma mensagem por WhatsApp de uma amiga que dizia assim, e falando e gravando, que ela disse hoje, que ela falou para o marido: não levantei bem, não estou bem, estou confusa, estou com as minhas emoções frágeis. Por favor, pega a nossa filha, vai dar uma volta, me deixa 2 horas sozinha. Hoje eu não quero ajudar, hoje eu não quero fazer, hoje eu quero colo, hoje eu quero ser escutada. E ela dizia assim para mim: Ângela, tem dias que eu estou fazendo, eu estou driblando entre o trabalho que eu tenho que sair e atender, porque ela é da área de saúde, mas meu marido e minha filha estão em casa, então ela tem que vir para casa, ela tem que cuidar, ela tem que manter essa casa limpa. A jornada das tarefas online, que tem muitos pais quase não dando conta. E mais aquilo que ela quer proporcionar para o marido, a casa limpa, arrumada, a filha atendida, o profissional que volta. E tudo isso vai deixando numa exaustão muito grande, mas toda essa condição que nós não sabemos onde vai encerrar. A falta de liberdade que nos oprime. Mas ela disse: não, hoje eu quero ser cuidada. Isso é a única condição para que realmente alguém possa estender a mão. É quando a gente se permite ser o que é. Se permite a nossa fraqueza, a nossa vergonha. E tire 2 coisas muito importantes da nossa vida, que dificultam muito as pessoas entrarem em contato com nós somos: a vergonha e a culpa. Essas 2 palavras não servem nem no confessionário e nem na terapia. Vergonha e culpa não têm utilidade. A vergonha é mentirosa e a culpa é acusadora. A vergonha
daquilo que a gente não quer acertar. A vergonha daquilo que a gente é. É muito triste ter vergonha daquilo que a gente é. E é muito penoso se sentir culpado por aquilo que a gente faz ou não faz. São dois jugos pesados demais. É tão triste a gente sentir vergonha do que a gente é. Às vezes nós vamos receber uma visita em casa, aquela pessoa quer simplesmente nos presentear com a companhia, com a alegria. E quanto nós perdemos a oportunidade de nos sermos alcançados no amor daquela pessoa, na visita daquela pessoa, no carinho daquela pessoa, porque estamos envergonhados com a nossa casa, com a organização que não está, com a casa que não é o que nós imaginamos. Quantas vezes nós estamos com vergonha do nosso corpo, vergonha do nosso físico, da nossa barriga, da nossa perna, do nosso pé, dos nossos olhos, da nossa orelha, do nosso cabelo. Enquanto nós estivermos envergonhados do que nós somos, nós mesmos não conseguimos nos sentir merecedores do amor do outro. É como se o outro estivesse olhando para aquilo que nós temos vergonha de nós mesmos e nós não nos julgamos merecedores deste amor. A vergonha, ela é mentirosa. E a culpa é pesada e acusadora. E quantas vezes carregamos culpas, principalmente nesse período que tentamos ser tudo para todos e simplesmente não conseguimos ser nada para nós mesmos. Ser vulnerável é o melhor que nós podemos oferecer. É um risco, mas é uma verdade evangélica. Hoje nós temos autores, nós temos textos, nós temos pesquisas. Essa cientista, Brené, ela fez um trabalho de longos anos pesquisando como são as pessoas mais plenas. E ela chegou à conclusão que as pessoas mais plenas é aquelas pessoas que tinham a coragem de ser o que elas são, com as suas falhas, com seus limites, tinham coragem de expor as suas verdades, tinham a capacidade de se sentir merecedoras do amor, do olhar das pessoas, da visita, sem culpa, sem vergonha, e conseguiam se libertar. Porque o que alimenta a vergonha é o segredo. E quando nós começamos a falar das nossas vergonhas, a gente começa a fazer a experiência da vulnerabilidade e a gente tira a força da vergonha. Porque o segredo é quem fortalece as vergonhas que temos em nós. E aí deixamos de nos sentir merecedores desse amor. E tantas coisas que nós carregamos sem necessidade. Algumas frases célebres dessa pesquisadora, dessa cientista social, eu vou passar para vocês agora, para que a gente possa acompanhar alguns pensamentos dela. Acho que quando a gente visualiza assim, a gente fica e consegue absorver um pouquinho mais desse conteúdo. E fala um pouquinho de quem ela é, que pesquisou a vulnerabilidade, a vergonha, a empatia. Esta palestra dela já atingiu 40 milhões de visualizações. E aqui vem agora algumas frases. Ela tem um vídeo também sobre vulnerabilidade. Eu vou selecionar só algumas, coloquei todas aqui para vocês. Vulnerabilidade não é ganhar nem perder, é ter a coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado. Falar consigo mesmo, com afeto, com amor, com reverência. Ficar vulnerável é um risco, mas que temos que correr se quisermos experimentar a conexão. Os cientistas gostam dessa palavra, né? Nós cristãos podemos falar em comunhão. Se quisermos experimentar a comunhão, a escuridão não destrói a luz, ela a define. É o nosso medo do escuro que lança nossa alegria nas sombras. E por fim, a última frase. A coragem começa em nos mostrarmos e nos deixarmos ser vistos. A coragem começa em nos mostrarmos e nos deixarmos ser vistos. Porque somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito de nossa própria luz.
E se nós formos continuar, e esse texto de Paulo, que ele dá sequência, em 2 Coríntios 12, 7, diz assim: demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. São Paulo está falando agora de um momento da vida dele. Ele faz toda a adesão para Deus. Ele vem agora esse homem ungido, ele se deixa acolher. É tão interessante que, se nós voltarmos lá no texto de Atos 9, diz que assim que ele se deixou acolher por Ananias, e Ananias era um homem do povo, um homem acolhedor, um discípulo de Cristo, um homem bem relacionado, muito próximo, muito querido. E é esse Ananias quem coloca Paulo e traz Paulo para uma nova realidade de proximidade, de irmandade. Aquele Saulo solitário que tinha o poder, mas que tinha o isolamento e a solidão, agora é um Paulo comunitário, vivendo através da ajuda. E aqui diz o texto que bastou alguns dias de pregação, dele se sentindo já um seguidor de Cristo, para começar as perseguições. Mas mesmo com poucos dias que ele estava naquela comunidade, o versículo 25, 23, 24, 25 conta que a comunidade se reúne. E quando ele é ameaçado de morte por estar anunciando esse Cristo, os discípulos tomam de noite e fazem descer por uma muralha dentro de um cesto. E muitas outras vezes nós vamos ver um São Paulo que se deixou cuidar e experimentou imediatamente a união da comunidade socorrendo ele. E como é difícil a gente aprender isso, porque nós não viemos numa cultura que nos permite essa vulnerabilidade. E sem essa verdade, nós não vamos nos encontrar com a gente mesmo. Tomados dessa vergonha, nós não vamos nos sentir merecedores de ser amados, de ser vistos, de ser aceitos. E nós não vamos fazer a experiência mais profunda e bela de toda essa vulnerabilidade. É que na fraqueza se encontra a nossa força, como diz São Paulo. São Paulo teve sim muitas revelações, muitas graças, conduzido pelo Espírito. Também muito sucesso na evangelização dele, nas muitas comunidades que ele formou, nos muitos amigos que ele conquistou. Vocês vão ver no texto como foi bela a experiência de São Paulo, como ele se deixou amar, cuidar, como ele se deixou cercar pelas pessoas. Eu separei alguns textos desse São Paulo que agora, comunitário e vulnerável, faz a experiência plena. Agora ele é homem pleno. Agora ele se sente amado pelo que ele é, não mais do que ele precisa oferecer ou ser. E ele diz isso, um aprendizado dele, uma verdade. Foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Ninguém sabe o que é esse espinho. Não sabe se isso é um combate espiritual, se é de fato uma doença física. Diz aqui: 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Claro que se você tem um espinho na carne durante muito tempo, você não roga só 3 vezes. Mais uma vez, o que quer dizer esse 3 vezes? Significa que ele já rogou para Deus tudo o que ele podia, para que saísse esse espinho da carne. Mas aí, enfim, ele descobre a força desse Cristo, dessa vulnerabilidade, dessa verdade. Mas ele me disse, o próprio Cristo vem e diz para Paulo: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Repito o tema: quando a fraqueza é a nossa força. Quando nós formos verdadeiros, quando nós nos deixarmos cuidar. Me lembro de 2 situações que mostram como é muito mais fácil a gente cuidar do que a gente se deixar cuidar. Talvez seja muito mais confortável nessa sociedade a gente estar cuidando do que a gente se perceber frágil deixando cuidar. Me lembrei quando eu rezava esse texto, uma vez eu estava caminhando com um amigo e o cadarço dele desamarrou e eu, intuitivamente, sem raciocinar muito, me abaixei e fui amarrar os cadarços. Ele puxou o pé para trás e disse: que é isso? O constrangimento era dele.
Eu abaixei de forma natural. Isso revela muito do que nós somos. Tem muito mais a ver com aquilo que incomodou ele de não querer se deixar ser cuidado do que propriamente daquilo que eu estava fazendo. Me lembro de uma outra situação que nós estávamos num retiro, cada um tinha seu quarto, com seu banheiro. E eu levantei num dia com um momento de faxina, isso não é muito normal. E eu fui e comecei a limpar o local. E fui e limpei o banheiro de uma outra pessoa. E quando essa pessoa viu que eu limpei o banheiro dela, também ficou bastante constrangida. Por quê? Porque algumas pessoas dizem que a pior coisa que poderia acontecer na vida é terminar os seus dias numa cama sendo tomado banho, com cuidado, banhado pelo outro. Será que nessa dificuldade que nós temos de se deixar e cuidar, não está esse orgulho que nos afasta dessa experiência profunda de Deus? Sabe que a ciência, ciências sociais, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a filosofia, todas essas áreas humanas, elas não adotam, a academia não adota a palavra amor, irmandade, fraternidade. Elas adotam simpatia, empatia, conexão. Mas nós podemos trocar conexão por comunhão. Nós podemos trocar empatia também por compaixão. E eu gosto muito de um vídeo que eu vou passar aqui para vocês, que mostra essa realidade. Nós vamos nos sentir verdadeiramente amados, alcançados, vistos, amparados por Deus, quando a gente se deixar ser encontrado lá naquela verdade nossa. Esse pequeno vídeo da Brené mostra que uma pessoa está naquele momento negro, naqueles momentos escuros da vida, e o personagem, é um desenho, ele vai e desce literalmente num buraco. Sabe os buracos escuros que nós entramos muitas vezes? Quantos de nós não entramos em buracos escuros? Aí tem uma escadinha, mostra ele descendo o buraco. E aí tem aqueles que são só simpáticos, né? Talvez solidários. E aí mostram lá de cima perguntando: quer alguma coisa? Quer uma comida? Quer um sanduíche? Isso são aquelas pessoas simpáticas, solidárias. É importante também. Mas isso não nos alcança. Nós estamos sendo chamados a nos sentir profundamente alcançados, amados e também provocados a alcançarmos o outro. Para que nós tenhamos uma verdadeira comunhão, é preciso descer neste buraco escuro junto com o outro. Não para ofertar nada, porque nós talvez não saibamos o que fazer no meio dessa escuridão que é dele. E é a dor dele, só ele sabe o quanto dói. Mas nós precisamos ir juntos. E não oferecer palavras. Nós temos uma terrível mania de querer, diante da dor do outro, oferecer uma palavra que melhore a situação. E isso nós sabemos que não tem ajuda alguma. Agora, talvez seja mais sincero quando a gente desce e diz para o outro: eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui junto com você. Aí nós nos colocamos no mesmo espaço, nós nos colocamos juntos. Aí nós nos sentimos realmente vistos, acolhidos, amparados. Essa é a necessidade que nós temos. Por que nós não conseguimos fazer a experiência do amor de Deus? Porque nós não estamos nos deixando ver pelo outro, por nós e por Deus, nas nossas reais necessidades. O que você está passando hoje? O que você precisa hoje? O que você não dá conta? Por que tantos padrões? Por que tantas exigências? Por que tanta vergonha? Por que tanta culpa? Vamos ver nesse vídeo, tão bonitinho, curtinho. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people.
And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. E aqui ela fala, né, como eu disse, conexão, né, mas o que muda a situação para melhor é a comunhão. E eu diria, meus queridos, que a primeira comunhão é com Deus. E quando eu falo vulnerabilidade, eu quero encerrar com isso. Eu não estou falando, muitas vezes, daquele choro piedoso diante de uma situação muito dolorida, daquelas vezes que nós vamos para uma capela, que nós clamamos por uma cura, por um milagre. Não. Nós temos a tendência de achar que isso é a vulnerabilidade. Eu costumo dizer que às vezes isso é quase um desespero emocional, querendo que um Deus venha e nos cure e nos salve. Nós precisamos entender um Deus que nos resgata, um Deus que na cruz também sabe fazer a experiência da mesma dor que nós temos. Nós precisamos entender um Deus que é comunhão com a nossa dor, não um Deus que simplesmente é a cura, um milagre dos nossos fracassos. É um Deus que antes de tudo quer fazer comunhão conosco, comunhão com a nossa verdade. Vulnerabilidade é preciso ser muito humilde mesmo. É preciso fazer a experiência da humildade e da verdade. E a verdade vos libertará. Quando fizermos uma comunhão profunda com Deus, talvez num desses momentos negros e escuros, nós vamos aprender a fazer comunhão com aquilo que somos. Sermos mais leves, mais livres, mais criativos. A pessoa que não tem vergonha, ela é mais livre, ela dança quando quer dançar, ela cria quando ela quer criar, ela fala quando ela tem vontade de falar, ela se lança quando ela quer lançar. Ela não está sobre um modelo, um jugo, um peso, um olhar do que ela precisa ser, do que esperam que ela seja. É muito mais libertador ser o que somos. É muito mais leve. É muito mais verdadeiro. E é isso que Deus diz para nós. Eu quero terminar com uma frase de um autor, que hoje é cardeal, José Tolentino Mendonça, no seu livro Elogio da Sede. Inclusive, ele esteve, a pedido do Papa Francisco, pregando, no ano passado, retrasado, se eu não me engano, um retiro para os cardeais. Ele diz assim: o grande obstáculo de uma vida em Deus, escutem aqui comigo com muita atenção, o grande obstáculo de uma vida em Deus não é a fragilidade e a fraqueza, mas a dureza e a rigidez. Não é a vulnerabilidade e a humilhação, contrário. É o orgulho, a autossuficiência, a autojustificação, o isolamento, a violência, o delírio de poder. A força que verdadeiramente precisamos, a graça que necessitamos, não é a nossa, mas é a de Cristo.
E isso é a grandeza, e isso é a beleza do Deus que quer nos alcançar. Quer que nós fiquemos e nos sintamos muito mais libertos, muito mais verdadeiros. Que nos permitamos ser alcançados, ser cuidados, ser amados por aquilo que somos. Sabe, eu queria fazer um comentário agora que me veio. Muitos pais e muitas mães, com boas intenções, até desejando que o filho não passe por aquilo que eles passaram, projetam um ideal e uma expectativa nos seus filhos. Mas os nossos filhos quase sempre não são aquilo que imaginamos que eles sejam. E aí, por mais que você seja um provedor de todas as necessidades, atento, zeloso, cuidadoso e até dando tempo de qualidade, no fundo, os filhos percebem que não são aquilo que os pais gostariam que ele fosse. Eles não se sentem alcançados no pleno amor dos seus pais, embora esteja seguindo o roteiro. Porque no fundo, aquela criança que depois vai ser um adolescente e vai ser um homem, não fez a experiência de se sentir amado incondicionalmente. Mesmo que tenha feito opções muito diferentes do que os pais sonharam, ou escolhido caminhos difíceis, ou feito escolhas erradas. E quando nós, lá na raiz das nossas famílias, não fazemos a experiência de um amor incondicional, quando pais e mães não conseguem deixar os ideais e as expectativas de amar o filho de forma incondicional, nós estamos criando uma criança, um adolescente, um adulto que depois tenha talvez muita dificuldade de se sentir profundamente amado, merecedor do amor de Deus por aquilo que ele é, merecedor do amor do outro por aquilo que ele é em todas as suas verdades, ainda que sejam fraquezas ou supostos fracassos. Nós não fomos e não aprendemos a lidar com os fracassos, mas é na nossa fraqueza que está a força de Deus. Vamos ver o que essa música canta para nós, novamente do comecinho. Um espírito que vem nos fortalecer, um espírito que vem nos dizer que precisamos vencer e nos libertar e desfazer desta vergonha que nos habita. E a vergonha desfaz. Amar e se deixar ser amado por aquilo que a gente é, e o amor desfaz quando nós temos vergonha. O amor desfaz essas vergonhas, desvela e deixa-nos ser amados por aquilo que nós somos. Vamos cantar isso de novo. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Mais uma vez, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Sabe, Cristo poderia dizer que tem vergonha da realidade que ele viveu, porque quando ele volta, o Cristo glorioso, ressuscitado, é interessante como ele tem a necessidade, precisa e é convocado a mostrar suas chagas. Nós temos isso em 2 evangelistas, dizendo que Cristo mostra as suas chagas. Mas eu gosto muito de um texto de um jesuíta, do padre Adroaldo Palaoro, que ele diz assim: Cristo mostrou as suas chagas muito mais para mostrar a unificação da realidade, da dor, da história, porque a dor, o
flagelo, as chagas, faz parte da identidade deste homem, e ele não quis voltar dentro de um ideal que não foi chagado. Ele quis voltar sim ressuscitado, mas dentro da sua verdade. Mais do que querer mostrar as chagas para Tomé acreditar que ele era o Cristo, ele mostrou as chagas, porque essas chagas, essas verdades nossas, essas dores, essas marcas, são parte da nossa história e estão integradas com a realidade que nós somos. Nosso ressuscitado e a nossa ressurreição, traz essas marcas também. E tudo está integrado. E aí em Cristo a gente ressignifica tudo isso e segue em frente com a verdade, não escondendo o nosso passado, não escondendo as nossas dores, não nos envergonhando do que nós já fizemos ou passamos, mas integrando, ressignificando, percebendo que em Cristo tudo isso é graça. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. E agora fica o convite para que você acesse a folha de exercício espiritual. Nós temos um vídeo aí também no nosso canal do YouTube, como fazer um exercício espiritual. Um vídeo curtinho de 5 minutos. Se você nunca fez um exercício espiritual, vai lá, assista esse vídeo, veja como fazer, como silenciar, como se colocar. Não é pegar uma folha e ler, não é isso. Para quem já está iniciado, é dos nossos retiros, dos nossos encontros, já sabe. Pegue esta folha, faça esse momento e agora vá para uma escuta profunda. Aquilo que Deus quer falar no seu coração. Uma santa e abençoada oração para todos. Fiquemos com essa música. Eu provei